ler, escrever, trabalhar, ensinar, assistir TV, apertar, pressionar, lavar as mãos, chorar e outros são verbos no infinitivo. Como foi que você aprendeu isso no inglês? Aliás, você já aprendeu esse assunto? E se eu te falar que esse assunto é um dos mais complexos da língua inglesa, que é aquela matéria que todo aluno vai aprender, desde o básico até o avançado. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Teacher Pri, sou formada na Chichester University e tenho mais de 15 anos de experiência no mercado. Welcome to PSK Course. Aqui você vai receber dicas de inglês que vão facilitar os seus estudos. E hoje você vai aprender os verbos no infinitivo. Quer aprender de forma mais fácil? Então já se inscreve aqui no canal e vem comigo. Como eu disse, esse assunto é complexo, mas a Teacher Pri, euzinha aqui, estou aqui para facilitar a sua vida. Então presta atenção agora. Para você poder entender essa matéria, você precisa ver se o verbo está dentro de uma frase ou se ele está fora de uma frase. Lembrando, estamos falando do verbo na sua forma infinitiva. E se o verbo estiver fora da frase, ele vai vir acompanhado da partícula to. Olha só o exemplo. Ler, to read, estudar, to study e sorrir, to smile. Ah, teacher, mas eu já vi um monte de gente falando que ler é read, e estudar é study, e sorrir é smile. Infelizmente, está errado. O que deve estar acontecendo é que essas pessoas devem estar confundindo as regras. Mas é claro, gente, que se alguém falar study, a primeira coisa que seu cérebro faz é lembrar o verbo estudar. E o mesmo vai acontecer para um monte de outros verbos aí que você vai aprender. Mas você já ouviu algum professor falar? Bom dia, alunos! Hoje nós vamos aprender o verbo be. Claro que não, né? Porque o correto é dizer verbo to be, ser e estar. Agora, se os verbos estiverem dentro de uma frase, aí sim você precisa verificar qual das 4 regras a seguir você tem que usar. Regra número 1, com a partícula to, que em inglês eles chamam de infinitive form. Exemplos: You have to study English. Você tem que estudar inglês. It's good to study. É bom estudar. Regra número 2, verbo sem partícula to, conhecido em inglês como base form. Olha só os exemplos a seguir. I can study more. Eu posso estudar mais. I have no choice but study English. Eu não tenho escolha a não ser estudar inglês. Why study only tomorrow? Por que só estudar amanhã? Regra número 3, com gerúndio ing. I avoid studying one day before the test. Eu evito estudar um dia antes do teste. E regra número 4, ou com a partícula to ou com gerúndio ing. Exemplo: I like to study, ou você pode dizer I like studying. Xiii, buguei, teacher. Buga não. Como eu disse, eu estou aqui para facilitar os seus estudos, lembra? Então você vai fazer exatamente como eu mandar. Combinado? Nada de afobação de querer decorar tudo de uma vez. Mas, teacher, eu preciso decorar. Se eu não decorar, eu não sou ninguém. Sabe aquele ditado? Antes um pássaro na mão do que 2 voando? Então, uma coisa de cada vez. É por isso que hoje eu vou te ensinar a primeira e a segunda regra. E aí você vai lá, estuda direitinho, fica, pró no assunto. E aí, lá no futuro, quando eu for publicar a terceira e a quarta regra, você vai estar craque na segunda e na primeira. Porque não adianta nada você ter um monte de informação e quando chegar a hora de falar, de escrever, você não saber como usar. Agora, se você tem interesse de receber a aula que vai ser referente à regra número 3 e número 4, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber todos os vídeos que eu vou postar. Deixa eu te dar uma informação super importante. Na grande maioria dos casos, você vai usar a partícula to. Uhul! Então, se preocupe com a segunda regra. Regra 2, sem partícula to. Pra gente saber quando que a gente não vai usar a partícula to, nós temos 4 situações aqui. Presta bastante atenção que agora vem informação importante. Primeira situação, você não vai ter que usar a partícula to após as conjunções except e but. Essas duas conjunções vão ter o sentido de exceto. E somente quando tiver esse sentido
sentido é que você não vai precisar usar o to. Olha só o exemplo. We had no choice but stay home. Ou você poderia dizer we had no choice except to stay home. A gente não teve escolha exceto ficar em casa. Realmente, com essa história da pandemia, a nossa única opção foi ficar em casa. Segunda situação. Não é necessário usar o to depois dos verbos to let, que é o verbo deixar, no sentido de permitir, e fazer no sentido de fazer favor. To make, no sentido de fazer. Olha só o exemplo. My car let me drive his car. Hã? Nossa, o que eu disse? My father let me drive his car. O meu pai deixa eu dirigir o carro dele. My teacher makes me study English. Minha professora me faz estudar inglês. Eu tenho uma dica para você não esquecer essa situação do verbo let e do verbo make. É só prestar atenção nas músicas. Olha, tem um monte de música aí no mercado, famosa, nova, antiga, que você pode estar ouvindo e escutando para você não esquecer essa situação. Primeira música que eu te sugiro escutar é a música do Beatles, Let It Be. Depois temos a música Let It Go, do filme Frozen. Tem a música da Aretha Franklin, Make Me Feel. Nós temos a música do Simple Red, Make Me Feel Brand New. Tem a música do Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. E depois nós temos a música da Taylor Swift, Look What You Made Me Do. Terceira situação, nós não precisamos usar a partícula to após o WH question why. Olha só o exemplo. Why wait until tomorrow? Por que esperar até amanhã? Why not do it today? Por que não fazer hoje? 4. E a quarta e última situação é após os modal verbs. Se você não conhece modal verbs, escreve aqui embaixo nos comentários, ó, #modal verbs. Aí no futuro eu posso fazer aulas explicando para vocês cada um desses modal verbs. Mas a ideia aqui é você entender que após os modal verbs não há necessidade de usar o to. Exemplos. You should subscribe here and give me thumbs up. Você deve se inscrever aqui, dar um like. You can do it right now. Você pode fazer agora. If you do it, I will be very grateful. E se você fizer agora, eu serei eternamente grata. E aí, gente, gostaram da dica de hoje? Então dá um like aí. Like. E compartilha aí nas redes sociais. Até a nossa próxima videoaula. Tchau!